Esse é um dos maiores problemas dos Estados Unidos e está sendo amplamente ignorado por ambos os candidatos nessa eleição presidencial: a crise de dívida americana. E até o Congresso tem subestimado o tamanho desse desafio. E não que as demais pautas não sejam importantes, sim, eu sei que tem muita coisa em jogo nessa batalha política, mas esse item deveria ser prioritário, ou ao menos constar na lista de questões a serem tratadas nos programas de governo de Trump e de Kamala Harris. Mas nada consta nesses documentos. E é sobre isso que eu quero falar nesse vídeo e também relembrar alguns números assustadores e explicar o que isso significa para a economia americana, para o futuro dos americanos e também do próprio dólar. E começando com alguns dados de mercado, alguns selecionados, sem me ater muito ao que está acontecendo agora, porque estamos a poucas horas ou dias de termos o resultado final da eleição, mas o que está acontecendo com os juros americanos, com o ouro, é ilustrativo das preocupações dos investidores mundiais. Começando então logo com o Tesouro Americano de 10 anos, que voltou a subir bastante agora no mês de outubro e segue subindo em novembro, chegou a bater 4,4% nesses últimos dias. E não apenas o Tesouro Americano subiu, o juro está subindo, como de toda a curva está desinvertendo, que é um sinal de iminência de recessão, segundo aquela teoria da inversão da curva de juros. Mas a gente está vendo também o ouro que tem subido, apesar da alta dos juros. Aqui novamente ouro que chegou a bater 2.790 dólares poucos dias atrás e ainda está aqui próximo de 2.740 dólares por onça Troia. Mas o que é ilustrativo desse movimento é que tem a ver com a preocupação fiscal, a incerteza fiscal, a inflação americana que vem cedendo, mas será que vai voltar para abaixo da meta? Ainda é difícil saber. E por conta de todas as promessas de campanha e a falta de perspectiva no controle do déficit fiscal americano, no controle da dívida, os investidores também estão precificando um pouco desse temor agora no mercado. E mais importante do que o nível de juros e de ouro é o dado da volatilidade que temos visto recentemente nos treasuries americanos. Esse é o indicador chamado de Move Index, que é similar ao VIX, que é o indicador de volatilidade das ações. O MOVE é de volatilidade dos treasuries. Vejo que agora estamos no patamar próximo ao que foi ali no ápice da pandemia, em março de 2020, ainda não superando o que foi em março do ano passado, quando os juros realmente dispararam nos Estados Unidos e no restante do mundo, e ainda distante do que foi lá em 2008. Mas não é um patamar desprezível, a volatilidade sim aumentou. E isso é resultado da incerteza financeira americana, da incerteza com relação à política monetária, o Fed vai reduzir os juros, não vai reduzir, mantém o mesmo patamar, a incerteza fiscal, e esse é um dos grandes problemas e é o tema central desse vídeo, já vou falar mais sobre isso, e por fim também a questão da volatilidade dos próprios juros americanos. Então esse é o gráfico que mostra a correlação de vários indicadores com a volatilidade dos juros soberanos no mundo inteiro. Então esses são vários dos fatores que explicam a situação de mercado do momento. E o que a gente pode dizer das promessas de campanha, tanto de Trump quanto de Kamala Harris, o quanto que isso pode repercutir no orçamento público e, portanto, no déficit americano. Essa é uma estimativa que eu vou mostrar aqui do Comitê para um Orçamento Federal Responsável, Committee for a Responsible Federal Budget, e é impressionante as cifras que são mostradas. Esse é um relatório do fim de outubro, então é bem recente, e mostra o seguinte: o impacto fiscal dos planos de campanha de Harris e de Trump em trilhões de dólares, imaginando 2 mandatos, 2026 até 2035. Na estimativa central, a Kamala Harris aumentaria o déficit, além das projeções que já temos do déficit normal, o que se chama o déficit estrutural. Ela adicionaria cerca de 4 trilhões segundo o seu plano de campanha. E no Trump seria uma adição de 7,8 trilhões de dólares. É déficit adicional. E as estimativas vão do mínimo até o máximo. No caso do Trump poderia chegar a mais de 15 trilhões, no caso da Kamala mais de 8 trilhões de déficit. Claro que essas estimativas dependem do resultado final, tanto da presidência quanto do Congresso. Se for
a varrida, como se chama, republicanos tomando presidência, Congresso como um todo, aí eles conseguem passar muito mais desses planos. A mesma coisa para Kamala Harris. Se for um Congresso dividido, aí é mais difícil que todas essas promessas sejam realizadas no eventual governo. Mas enfim, dá uma noção da a dimensão, a amplitude de como isso pode aprofundar ainda mais o buraco fiscal americano. E eles mostram as projeções, então, de dívida sobre PIB. No caso aqui da Harris, vou usar novamente aqui a estimativa central, seria um aumento de, lá em 2035, saltaria para 134%. Mas aqui é importante, esse dado omite a dívida que está no balanço do Fed. Então teremos que adicionar pelo menos mais 20 pontos percentuais, ou seja, iria para mais de 150% do PIB. No caso do Trump, o base case aqui, o cenário central, 143, então mais 20, seria mais de 160% do PIB. Cara, isso é simplesmente insustentável. Não tem como isso seguir dessa forma, sem nenhuma contenção, sem nenhuma reforma fiscal de verdade. Agora ainda estamos em época de promessas de campanha, mas dá uma noção de como isso pode agravar as contas públicas dos Estados Unidos. E é o que mais chama atenção, quando a gente vê os debates na TV, vê as entrevistas, as reportagens da mídia, ver as declarações, os comícios, discursos nos palanques, é quase que algo secundário. Mal se fala, não é uma preocupação, ninguém está dando a mínima, não é um real problema e todo o resto que é amplamente debatido de forma acalorada, essas sim são as pautas prioritárias e déficit, dívida americana, isso, ok, a gente vê o que vai fazer. E a verdade é que é um grande problema. E lendo os programas de governo, tanto aqui da Kamala Harris, tem aqui na parte de questões, issues, ou então do próprio Trump também aqui, issues, pode procurar aqui as principais pautas, os principais itens aqui que constam na lista do que seria o programa de governo ou a prioridade. Cara, não aparece nem a palavra déficit, não aparece a palavra budget, que seria o orçamento, aparece a palavra dívida apenas no da Kamala Harris, mas numa provocação com relação ao Trump. Sim, essa deveria ser uma das grandes preocupações, se não a principal, porque afeta o futuro dos americanos e coloca em xeque talvez todo o programa de governo, e nada é falado sobre isso. Mas analisando os dados atuais, esse é o orçamento para o ano fiscal de 2024, que foi fechado agora em setembro, a estimativa é que seria um déficit de quase 2 trilhões de dólares. É muita coisa e não há perspectiva de fim desse déficit. Comparando com outros períodos da economia americana, sem dúvida que o déficit atual não superou da Segunda Guerra, mas era outra situação em termos de demografia, em termos de crescimento econômico, em termos de endividamento dos Estados Unidos em relação ao restante do mundo. Já vou mostrar um gráfico alarmante sobre isso, mas ainda hoje, sem recessão, a economia americana já registra um déficit, esse foi 2023, mais de 6%, e para 2024 deve superar 7% de déficit, e as projeções para os anos vindouros é nessa magnitude de 7% de déficit sobre o PIB, o que significa que a dívida seguirá crescendo, sendo que a dívida já chegou no patamar de mais de 120% do PIB. O último dado que foi divulgado foi do último segundo trimestre de 2024, e isso supera inclusive o que foi atingido na Segunda Guerra Mundial. É impressionante e a dívida não para de crescer. Mais um dado incrível e que eu já mostrei em outros vídeos. Agora a despesa com juros também está disparando. Esse é o dado recente do ano fiscal 2024, quase 900 bilhões de dólares, mas a despesa corrente nos últimos 12 meses de juros já ultrapassou 1 trilhão de dólares, já ultrapassou o orçamento de despesa. Em relação ao PIB americano, não atingiu ainda o pico que foi na década de 80, que a despesa com juros chegou a mais de 3%, mas está subindo e sem perspectiva de parar de subir. Os juros americanos estão aí, quase toda a curva, acima de 4%. Isso pesa no Tesouro Americano, que tem que honrar essa dívida e pagar os juros dela. E as projeções mais para frente, agora sim considerando tudo e comparando até com outros países, esses são os dados. Aqui Estados Unidos, linha pontilhada. Do atual, que então esses mais de 120%, seguiria subindo
para 2029 estar em quase 140%. A mediana global está ali abaixo de 60%. A China vem subindo bastante, não vou falar de China nesse vídeo, é outro momento que a gente vai abordar novamente a China, mas os Estados Unidos está nessa posição que sim é preocupante. E isso tudo sobre o fiscal e a dívida. E alguns podem dizer, não, mas o Trump vai ser pior, não, a Kamala Harris vai ser pior. Quando a gente também contempla o histórico da dívida americana por partido, por presidente, a verdade é que a dívida acaba sempre aumentando independentemente do partido que esteja no poder. E a gente pode ver aqui nesse gráfico que a Lynn Alden, uma ótima analista, publicou no site dela. Isso foi ainda sobre a eleição presidencial de 2020. Vejam só, aqui desde 1970, quando acabou Bretton Woods. Republicanos, a dívida ficou ligeiramente inalterada. Aí Jimmy Carter, a dívida caiu um pouquinho. Aí Ronald Reagan, a dívida subiu bastante. Até entrar o George Bush pai, também seguiu aumentando a dívida. Aí com Bill Clinton, aumentou um pouquinho nos primeiros anos, mas depois caiu, até isso foi inédito. O Bill Clinton até teve superávit fiscal, impressionante. Aí entrou George Bush filho, aumentou novamente, especialmente depois da grande crise financeira de 2008. Entra Obama, mais uma explosão de dívida. Aí com Trump, pandemia, mais explosão de dívida, e com Biden não foi diferente. Então parece que é um problema bipartidário. A dívida americana segue crescendo sem nenhuma perspectiva de melhora. E o que é importante observar é que o Ronald Reagan, que aumentou em muito a dívida americana, ele concorreu com uma plataforma de contenção fiscal, controlar o orçamento, e os déficits só aumentaram no seu governo, assim como a dívida pública. Mas aqui a gente falou sobre a questão fiscal. Mas a verdade é que os Estados Unidos, por deterem a moeda de reserva mundial, eles também incorrem em outros déficits que a gente pode chamar de déficits estruturais, que tem a ver com a sua balança comercial ou a sua conta corrente. É quanto os Estados Unidos exportam para o mundo e importam do restante do mundo. E como a gente sabe, a balança comercial americana tem sido estruturalmente deficitária e aumentou nos últimos anos. Como a gente pode ver aqui, a balança trimestral, que chegou agora no segundo trimestre de 2024, quase 300 bilhões de déficit. Olhando todo o balanço da conta corrente, que engloba a balança comercial, aí o déficit é um pouquinho menor, até porque a balança de serviços é positiva, foi para quase 270 bilhões de dólares, mas aqui a conta corrente anual, o todo, 1 trilhão de dólares de déficit na conta corrente americana. Isso significa que os Estados Unidos estão pagando mais para o exterior do que recebem no exterior. Então saem mais dólares dos Estados Unidos para pagar ou para cobrir este buraco na conta corrente. A outra forma de entender isso é que o mundo está financiando esses déficits americanos. É o mundo que remete novamente os dólares de volta para os Estados Unidos para comprar ativos americanos, ações de empresas, participações de empresas, dívida corporativa, dívida pública. Então é o estrangeiro também ajudando a financiar esses déficits. E quando a gente calcula o total de ativos que os americanos têm no exterior, menos todos os passivos que eles têm a favor do estrangeiro, então são os ativos que os estrangeiros têm nos Estados Unidos, nós chegamos a uma estatística de macroeconomia que se chama posição de investimento internacional líquida. Tudo que um país tem de ativo exterior, menos tudo que ele deve para o restante do mundo. No caso americano, essa conta chegou em mais de 22 trilhões de dólares negativos. Então é uma posição de investimento internacional negativa, porque os Estados Unidos têm muito mais passivos, devem muito mais para o estrangeiro do que tem de ativos no exterior. Isso significa que os Estados Unidos são uma nação devedora, a debtor nation. E nunca tivemos uma nação com tanta dívida assim como os Estados Unidos hoje têm. Mais de 22,5 trilhões de dólares. Em relação ao PIB americano, é quase 80% do PIB. Aí, claro, as perguntas que ficam no ar.
Será que o mundo vai seguir financiando os Estados Unidos nessa magnitude, especialmente quando a perspectiva é de déficits crescentes, não apenas déficits permanentes, mas déficits que seguirão crescendo, segundo aí os programas de governo, seja de Trump, seja de Kamala Harris? Ou será que em algum momento o investidor internacional e até o investidor americano vai começar a repudiar a dívida americana, exigindo juros maiores, exigindo um prêmio de risco maior? Porque até o momento parece que não está tão preocupado assim. E o Congresso não está se mexendo. Mas essa é a pergunta de zilhão de dólares, ninguém tem a resposta, mas é possível prever que esse estado de coisas, um déficit crescente, a dívida crescendo, a posição de investimento internacional que não para de ficar mais negativa, isso não vai durar para sempre. Em algum momento isso vai cessar. E aí o dólar pode perder o status de moeda de reserva, como isso vai impactar a capacidade de financiamento do Tesouro americano, como isso vai impactar a capacidade de financiar todos esses programas, seja de Trump, seja de Kamala Harris. Esse sim é um enorme de um problema, mas parece que até o momento não estão dando a mínima. E é interessante quando a gente compara com o caso da Argentina, que Javier Milei foi eleito presidente e a questão fiscal, o déficit, a dívida, a inflação, a perda de poder de compra do peso argentino, era a primeira questão da sua pauta. Era quase que o principal programa de governo, a sua principal queixa, o item número 1 da lista, cara. Todos os problemas começam aqui na questão fiscal. Ele tinha isso muito claro e no caso da Argentina, que não emite a moeda de reserva, eles sabiam, já tinham extrapolado todos os limites e alguma coisa tinha que ser feita. Neste momento, nos Estados Unidos, nenhum candidato, nenhum partido e nem o Congresso parece se preocupar muito com esse estado de coisas, até o dia que o mercado, os investidores no restante do mundo, nos Estados Unidos, acendem a luz vermelha e dizem, olha, daqui não dá mais, não podemos mais financiar essa montanha de dívida, um buraco fiscal que não para de crescer. E alguns podem até achar exagerado chamar o que está acontecendo de uma crise de dívida americana, mas quem já percebeu o tamanho do problema concluiu que essa é a melhor descrição. Estamos testemunhando uma crise de dívida soberana dos Estados Unidos. E até o momento, a política não está dando a mínima. Inclusive, esse é o tema do futuro documentário que teremos nas fronteiras do dinheiro e que estará disponível no nosso aplicativo Follow the Money. Se você ainda não baixou, vou colocar o link aqui embaixo e o código QR aqui em cima. Baixe, experimente, tenho certeza que você vai gostar. Inclusive, esse vídeo que você está assistindo, você pode assistir no modo offline pelo nosso aplicativo. Espero que tenham gostado, compartilhem, se inscrevam no canal, ativem o sininho e voltamos no próximo.